Oi, moçoila, eu sou Lucinete Carvalho, personal detox, e esse é o nosso canal Saúde e Altos Cuidados Femininos. Hoje nós vamos falar por que eu acho que o glúten não é bom para a saúde. Senta o dedo na vinheta, Kekel! Culturalmente falando, o glúten ele faz parte da mesa de todos nós. Vou contar um pouquinho a história para vocês sobre o glúten e por que eu acho que ele não é bom para a saúde. No começo, se a gente dá uma passeadinha na história da civilização, a gente vai ver que antigamente o homem, essencialmente, ele caçava e comia. Esses eram mais os bárbaros. Já do lado da Grécia, os grandes pensadores, eles achavam que isso era uma barbaria, que era muito difícil matar um animal para poder comer. Então eles começaram a pensar de uma maneira que eles pudessem cultivar o grão ou cultivar um bicho, por exemplo, que seria o alimento deles, sem que eles precisassem usar de tanta barbaria. Começaram a guardar o bicho lá, guardava, só que o bicho fugia, porque eles não eram assim tão enérgico com o bicho e o bicho fugia. Aí entenderam que eles podiam plantar e colher os grãos e começaram a fazer isso. Só que eles faziam as receitas deles, preparavam as receitas deles, comiam, só que aquilo ali não tinha como muito armazenar aquilo ali. Aí a história diz, e isso é a história quem diz, que pode haver controvérsias, e os italianos, por favor, me perdoem se eu estiver falando alguma coisa, alguma banalidade aqui, porque eu vou mexer na panelinha de vocês, e isso pode não ser agradável. Mas é a história, é o que eu aprendi da história. Os italianos, eles muito inteligentes, pensaram assim: bom, se já temos o grão, vamos começar a beneficiar isso daí. Vamos transformar isso aí em alimento que possa durar mais tempo. E foi aí onde eles começaram a trabalhar mais na parte dos animais, com os embutidos. E com os grãos, eles começaram a fazer pães, as massas e essas coisas todas que são gostosas, que a gente gosta. Ninguém tá falando que a gente não gosta disso, não. Eu só tô discutindo aqui, dando meu ponto de vista, o porquê isso não é bom para a saúde da mulher. Começou por aí essa história do glúten. Só que com o passar do tempo e mais próximo de nós, por volta dos anos 60, por aí, nós já estávamos todos bem apaixonadinhos pelo pão, nosso pão de cada dia. Bem apaixonadinhos mesmo, pelo pão, pela massa, por tudo isso. Só que um pouquinho antes disso veio a Revolução Industrial, né? Onde precisava sair de casa para trabalhar, levar o lanche, ter a comida ou ter a comida na própria empresa. Começou o homem e a mulher ambos saírem para trabalhar. E a mulher não tendo muito mais tempo dentro de casa, a indústria alimentícia logo pensou nisso, falou: opa, vamos arrumar um jeito da gente ter esse alimento muito mais prático ali numa gôndola do supermercado, bem na altura dos olhos da pessoa, para facilitar a vida. E assim começou a história. Só que daí veio uma outra inteligência aí e criou um tipo de glúten modificado. Lá pelos anos 80, mais ou menos, uma grande empresa, ela criou o glúten modificado. Ela teve o direito de fazer os estudos dela e lá por volta de 95, ela realmente teve patente dessa modificação que é feita no grão do glúten, mais precisamente na proteína do glúten. Eu não vou entrar em detalhe qual é a sequência ali que traz essa modificação nessa proteína. Fato é que nós temos essa modificação. Essa modificação, ela traz como uma plasticidade. Ela é um produto que é meio plastificado. E isso que dá, vocês às vezes ouvem um padeiro falar: vamos trabalhar o glúten. Ou às vezes essas moças que fazem essas receitas maravilhosas aí pelo YouTube, elas falam: vamos trabalhar o glúten, né? Tem que trabalhar o glúten para dar aquela elasticidade toda. E essa elasticidade toda, essa maior elasticidade que a gente está tendo agora mais no glúten, nada mais é que para ajudar a aumentar a produção do produto. Então, se 1 kg de glúten fazia 2 pães, hoje a gente pode fazer 10. Então, essa elasticidade
aumenta a quantidade do produto. Essa é a primeira coisa. Uma outra coisa é para a conservação do produto. Faz com que conserva muito mais tempo. Esse agente que eles modificaram, dá para esse pão mais tempo de vida. Aqui na América, a gente vai ter um pão com mais durabilidade. O pão que pode ficar vários dias sem que ele fique seco. É dado, entre outros componentes que são postos no pão, tem esse glúten que faz com que dá essa elasticidade, mas dá esse volume também no pão e faz com que ele fique com aquela casca bem sequinha, aquela casca que a gente ama bem sequinha, e dentro ele tá mais fofinho. Isso criado, isso patenteado, nós não temos mais como tirar isso do mercado. A indústria entendeu, tinha o material, a empresa foi lá, criou o produto, tá tudo certo, tá tudo bem, nós não temos mais como mudar isso daí. Isso começou a entrar, geração a pré-geração, e nós já estamos o quê? De 80 para cá, a gente já está aí uns 40 anos, de repente, comendo esse glúten que ele é modificado. Eu disse para vocês que eu ia explicar a diferença entre o glúten na Europa e o glúten aqui. Rapidamente, assim falando, a Europa, ela resistiu. Por quê? Porque o pão pro francês a Revolução Francesa aconteceu porque os plebeus foram lá falar pro rei que estava enfraquecido, dai nós nosso pão de cada dia. Então, o pão é importante. Para a Itália, importantíssimo. Então, o que eles fizeram? Eles lutaram um pouco e essa empresa que ganhou essa patente, ela não teve muita força para entrar ainda. Mas ela entrou sólida mesmo na Ásia e na América. Então, da América do Norte, daqui do Canadá, da onde eu estou falando com vocês agora, até a Patagônia, se planta glúten transgênico. Então, nós não temos como escapar. Por quê? Porque a América aceitou, a Ásia aceitou, e eles são os grandes produtores, e a gente tá na mão disso daí. Isso dito, vocês vão falar assim, é um pouco de revolta, né? Sim, é um pouco de revolta, sim. Porque eu acho que um dos prazeres que a gente tem em cuidar da saúde, em ter opção, em viver uma vida de opção saudável, como é a minha, é a gente poder a gente se libertar dessas convenções, não estar preso a esses alimentos que nos são impostos. É a gente saber que a gente pode escolher o produto que a gente quer. E a gente não tá podendo escolher, a menos que a gente vá na Europa comprar um pãozinho de vez em quando, não é o caso, a gente não pode ir sempre. E isso não é algo que é acessível para todos nós. Acessível mesmo é aquilo que está na gôndola, na altura dos nossos olhos, no supermercado. É isso daí que é o que é mais acessível pra gente. Essa praticidade toda trouxe uma superalimentação. Então, dificilmente a gente está comendo alguma coisa que não tenha o trigo dentro, e necessariamente o glúten e o glúten modificado. A gente começou a se alimentar desse transgênico, e o corpo, ele aceita muito desaforo. Só que uma hora ele começa a falar assim, eu vou atacar a tua vaidade. E meninas e menina que tá me ouvindo, e você, moçoila que está me ouvindo, você sabe aonde está a nossa vaidade? Cabelo, pele e unha. Quando começa a quebrar nossa unha, lascar, nosso cabelo não fica mais ajeitadinho quando a gente faz, a nossa pele inteirinha pipocada, a gente começa a pensar o que é que pode estar acontecendo. E aí, quando se tem uma pessoa que tem hábitos alimentares como eu, na hora começa a pensar, bom, vou ver de onde está vindo isso daí. Então, a pergunta é, por que você acha que o glúten não é bom para a saúde? Ele não é bom para a saúde. Ele não é bom para os intestinos. Ele cria, vou começar pelos intestinos, aí a gente vai chegando na pele. Porque o problema na pele nada mais é que os intestinos que já estão, evacuando na nossa pele, jogando. Eu faço uma analogia para explicar assim, sabe? 31 de dezembro, quando no Rio de Janeiro você joga aquele monte de flores para ir manjar, e no outro dia volta tudo para a praia, toma que o lixo é teu. É isso aí que
que acontece? A gente come, manda esse monte de coisas que não são interessantes, a gente manda esse monte de porcarias pra dentro da gente e o corpo faz o quê? Ele joga pra fora isso daí. E acontece o quê? Erupções na pele, acne, rosácea, problema de mancha de pele. Por quê? Porque os intestinos não estão mais aguentando. Como é que funciona, simplesmente falando, como é que funciona esse glúten dentro dos intestinos? Então a gente já falou que era um plásticozinho, uma cola, né? Quando a gente trabalha o glúten, uma cola. Como é que acontece isso dentro dos intestinos da gente? A gente tem todas as paredes dos nossos intestinos e elas têm umas, vamos dizer assim, umas fendazinhas, né? Que são umas ligaduras, que elas são espaços que são formados entre elas, mas elas são assim, bem coladinhas uma na outra, tá? E cheio desse monte de pentáculozinhos aqui, ó, para absorver tudo que a gente alimenta. Aí o que acontece? Quando você come esse produto que parece uma cola, o que acontece? Ele vai sedimentando nessas paredes. E esses pentáculozinhos que precisam estar ali recebendo a comida, os nutrientes, vai colando tudo e vai criando um peso nessa parte, nessa parede dos intestinos ali. E essas fendazinhas que estão coladinhas, com o tempo, isso explicando rapidamente para vocês, com o tempo isso pesa, toda essa cola aqui pesa, e ela começa a abrir ou se romper completamente. Ela se abre e vai passar toda essa toxina para o corpo. Não somente a toxina do glúten, aí todas as outras toxinas, do leite, que a gente vai fazer um vídeo somente para o leite também. Todas essas toxinas do glúten, elas passam por ali, mais as toxinas, os restos de bactérias, todo estava ali sedimentada, cria um muco escuro, fétido, e que pesa e que abre isso daí e cai tudo. Um exemplo para você me entender melhor, imagina que você pega o teu carro e passa numa poça de água e suja tudo embaixo e você vai embora e não lava. Não adianta, vai ficar tudo colado ali, a mesma coisa. Esse glúten, ele vai criar uma cola, um muco duro. Por isso que tem gente que às vezes tem inchaço na barriga, né? Tem barriga alta, né? A gente chama barriga de glúten. Tem um livro que se chama Barriga de Glúten, maravilhoso para ler. Então cria aquela barriga de glúten. Porque começa a criar inchaço, porque o corpo já não sabe mais como libertar daquilo ali, se libertar desses resíduos. E aí esse muco, ele pesa, abre essas fendas e sai para a corrente sanguínea. Esse é o grande problema. Por isso que o corpo fica todo intoxicado de lixo, de uma coisa que a gente só foi colocando pela boquinha e que a gente não se questionou. Então a gente não se questionou, a gente não se organizou para comer diferente, a gente nem pensou que existia uma outra maneira de comer isso daí, que poderia de repente comer outros tipos de grãos que não fossem tão beneficiados ou mais integrais ou um outro tipo de trigo. A gente até tem acesso a trigo que seja orgânico, mas é caro, é complicado e isso não faz parte do dia a dia da gente. E eu estou falando aqui de uma alimentação que está quase todos os dias na nossa mesa. Tem coisa pior do que você levantar de manhã e mandar um pedaço de pão para dentro? Eu sei que eu tenho clientes que às vezes falam para mim assim, mas Lu, você come todo dia a mesma coisa? Eu digo, mas você também come todo dia a mesma coisa? Você não come pão todo dia? Você só varia o pão, mas é sempre a mesma textura. Sempre a mesma coisa, você também está comendo sempre a mesma coisa. A única diferença é que todos os dias eu estou tendo a opção de comer alimentos que são bons para o meu organismo. Eu tenho a minha opção saúde, eu sou saudável por opção. Eu fui por planejamento, realmente, porque existe duas maneiras da gente mudar na vida, ou é por planejamento, ou é por arrependimento. Então, eu preferi que fosse por planejamento. Então, eu fiz todas essas mudanças e hoje meu corpo beneficia muito, muito, muito dessa minha escolha. Mas voltando ao glúten, vamos falar um pouquinho dos malefícios do glúten, porque é isso que a gente está falando aqui. Então vamos falar com um pouco mais clareza para vocês poderem entender. Quando se tem uma inflamação nos intestinos e que toda essa sujeira ela saiu, quem que ela encontra primeiro? O útero. Por isso que acontece muito mais com a mulher. Sempre nós, não é mesmo, minha moça? Sempre nós. O útero tá ali pertinho. É um tecido porosinho, molinho e essas toxinas entram ali dentro. Aí
a mulher começa a ter mioma, ela pode ter ovário policístico. Por quê? Porque tá ali pertinho. Começa a atacar todos esses órgãos que estão ali e o mioma começa a crescer. Crescer, 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 crescer. Por quê? Porque ele tem que se acumular em algum lugar. Quando ele se acumulou ali, que ele ganhou, então a gente ganhou uma inflamação, a gente ganhou um tecido inflamado. Aí o que acontece? Aquele tecido, ele começa a comprometer todo o sistema hormonal da mulher. Ovário policístico, aí vai no médico, o médico faz o quê? Toma anticoncepcional. O que é o anticoncepcional? Uma indução hormonal que é mandado pra gente. Sempre a gente, sempre nós mulheres. Por isso que nós temos que estar sempre alertas. E tem que ter uma lucinete, às vezes, também para lembrar que a gente tem que estar alerta e ter opções saudáveis. Aí, quando aquilo ali cresceu, fica uma bola cheia de sangue, cheia de inflamação, latente, aquilo ali afeta o nosso sistema hormonal. Aquilo ali já não tem mais lugar para expandir, tá, digamos assim, temporariamente os sintomas estão controlados, mas a bola está crescendo. Por quê? Porque ela precisa de sangue, ela precisa de... E aonde que tem o máximo de sangue? Todo mês a gente tem um monte de sangue, até pra jogar pra fora. É dentro do útero. Então forma ali dentro, esse mioma. Uma vez isso aí formado, que tá naquela latência toda ali, já não tem mais pra onde mandar. O que acontece? A gente desenvolve doenças autoimunes, pode ser uma psoríase que começa a sair assim na pele, coceira, urticárias. Mocinha, quando aquilo ali aparece na tua pele, eu vou contar um negócio pra você. O trem lá dentro tá grande. E tudo isso por quê? Porque a gente entupiu isso daí, a gente silenciou os sintomas tomando um anticoncepcional. Por quê? Porque aparentemente eu não tô feliz. Eu fiz ultimamente um protocolo para uma irmã minha e a queixa dela era: eu estou com essa região aqui cheia de acne. Aí eu disse para ela: você vai ter que limpar os teus intestinos. Primeiro, que é a região, e cervejinha às vezes, pãozinho, uma massinha, essas coisinhas assim que a gente pensa que não é prejudicial. Mas o corpo ele não aguenta, ele aguenta desaforo, mas não é que ele não aguenta, é que as paredes dos intestinos não aguentam esse muco que foi formado com tanto produto tóxico que você jogou ali para dentro. Por isso que eu digo que eu sou contra o glúten. Isso citando só essa partezinha. Eu não citei todas as outras doenças autoimunes, eu não citei todos os outros problemas de pele. Às vezes você tem manchas vermelhas na pele, às vezes dá muito na região dos pés, e você começa a ver aquela mancha e coça, e às vezes ela anda parecendo um bichinho geográfico ali. Você vai ver o que é glúten. Quando você começar a ter isso, eu vou dar para você uma dica. Sabe o que é? Você começa a olhar se você está com sobrepeso, como é que está a tua digestão, se quando você come glúten, se a tua evacuação ela é normal ou não, ela é mais lenta. Começa a olhar se você tem dor de cabeça, se você tem ansiedade. E isso que eu nem vou tocar na ansiedade. O dia que eu falar de ansiedade, eu vou linkar ela com o glúten. Tem tudo a ver. Começa a observar essas coisinhas. Barriga inchada, prisão de ventre, mau hálito, dor de cabeça, dores nas articulações. As articulações ficam inchadas e são dores pontuais, às vezes de noite. Você sente aquela dor, a gente chama uma falsa gota, a gente chama isso aí de falsa gota. De fato é uma falsa gota, porque é realmente o efeito do glúten nessa região, nas tuas articulações. Começa a observar só isso daí, só isso aí por hora. Começa a observar, se você tiver um desses sintomas, pare de usar o glúten por um mês. Já é o suficiente para você observar se os sintomas mudam. Agora, se você quiser realmente limpar os intestinos, pelo menos 3 meses. Porque o tempo, cada órgão do nosso corpo, ele tem um tempo, né, para se auto-regenerar. Os intestinos, 3 meses, tá tudo bonitinho. Isso não quer dizer que o problema do mioma tá resolvido. Isso não quer dizer que o teu problema de pele tá resolvido. Aí nós vamos começar um outro tipo de tratamento. Por exemplo, se você faz um detox para os teus intestinos, que você limpa completamente os teus intestinos, e mesmo assim você tem um tempo que as tuas anomalias de pele desapareçam. E daí, eu como esteticista, vender creme pra você? Vendo, bebê.
venda o creme que você quiser, bebê, mas não vai funcionar. Não vai funcionar, porque a gente vai estar passando só uma máscarazinha em cima daquilo ali. Se eu não for ver realmente onde está o sintoma, e se eu de esteticista não tivesse estudado muito, para hoje ser uma personal detox, a gente não ia chegar a lugar nenhum. Porque os sintomas, eles estão lá, mas tem que ter um olho clínico, e um olho clínico que não seja só médico. Os médicos de medicina integrativa, eles são ótimos para achar isso daí. Eles acham assim. Os naturopatas, eles acham assim também. Rápido. As Nutri também, uma boa Nutri também consegue ver isso daí. Isso é um pouco o que eu queria falar para vocês sobre glúten. Mas daí vocês vão me falar assim, mas largar o glúten, se eu voltar, eu vou ter alguma reação? Quando você faz realmente um bom programa de detox dos teus intestinos e você volta a comer o glúten um pouquinho em vez em quando, e a gente fez um manejo e foi introduzindo devagarinho o glúten para você, se for o caso, porque eu duvido que depois você vai querer sujar os teus intestinos que estão limpíssimos, você não vai querer mais botar barro, muco fétido ali. Você vai querer guardá-lo bem limpinho. Quando a gente faz um manejo alimentar e que a gente faz substituições de produtos, eu digo de produtos alimentícios, porque eu nem chamo isso de alimento, esses produtos alimentícios, quando a gente faz as substituições corretas para novos produtos que a gente introduz na tua alimentação, a gente muda automaticamente o teu olhar. A gente muda o teu olhar por você. Você se olha com carinho, você se olha com amor. Por quê? Porque eu te convidei a parar, a pensar, a olhar, a se questionar, a chegar a ter opções, a chegar no supermercado com uma lista de compras, sabendo o que você vai comprar, sabendo o que você vai comer, conhecendo o teu corpo e, sobretudo, mudar o teu novo olhar sobre aquilo ali, conhecer o que te faz mal. E aí, você deve me perguntar, mas deve ser difícil? Olha, já ouvi dizer, corta meu pulso, mas não corta o meu glúten. Eu já falei isso também. A gente larga assim. Por quê? Quando você larga glúten, você larga quase ao mesmo tempo açúcar e leite, que são os grandes vilões da saúde da gente. Você larga porque quase tudo tem leite, manteiga, queijo, glúten, não é mesmo? Açúcar, glicose, xarope de glicose, xarope de milho. Vamos colocar um monte de transgênico aí dentro. Então, a gente não largar do glúten se a gente já não largar ao mesmo tempo de tudo isso daí. Então, o corpo vai ficar limpinho. Quando ele vai ficar limpinho, você não vai querer mais sujar. Aí é você mesmo que vai olhar pra mim e vai falar assim, Lu, como mais não? Eu não vou precisar olhar pra você e falar assim, e daí, vamos introduzir o glúten? Você mesma vai falar não. A maioria das vezes, vocês me dizem não. Não preciso mais. Por quê? Porque o glúten e esse monte de coisa que vem dessas coisas gostosas aí. Beijos pra você, Bruna! Bruna é uma amiga minha, celíaca, ela fala assim, tanta coisa gostosa, né? Quanta coisa gostosa com glúten, né? Passa perto, empina o nariz e vai. É uma lindeza, uma beleza a atitude dela diante de uma mesa de glúten. Ela passa, olha e vai embora. Vocês vão acabar fazendo isso. Por quê? Porque vocês vão ter vencido um vício químico alimentar que foi colocado na mesa de vocês há anos. Há anos que está na mesa de vocês e que vocês nunca tiveram um estudo mais aprofundado sobre isso, que vocês nunca se questionaram, vocês nunca... E procurar informação sobre o glúten é fácil, só que nem todo mundo vai explicar o que eu estou explicando para vocês com esse ponto de vista, sabe? Um vai falar, o glúten não é bom para isso, e aí começa aquele monte de coisa. Não, eu estou dizendo para vocês assim, olha, criar um hábito para a gente comer isso daí, modificaram isso daí, a indústria alimentícia colocou isso aí pertinho da cara da gente, ali na glândula do supermercado. Devido à praticidade, a gente foi lá e escolheu isso como alimento pra gente. Isso suja o nosso sistema. E daí, Lulu, como é que a gente faz? Aí vem eu e olho pra vocês e falo, agora nós temos que limpar toda essa sujeira. Bora limpar a casinha. Voltamos pra casinha, voltamos a comer simples,
vamos comer simples, vamos adaptar, vamos colocar novos alimentos e vamos limpar. Então é mais ou menos isso daí. Só para terminar, contar uma história para você. Ontem eu fui tirar sangue para fazer os meus exames e aí eu vi uma senhora que chegou com a sua bengala por volta dos seus 55, 60 anos. E talvez ela seja uma senhora, eu não, porque ela tinha aparências de senhora. Essa é a diferença, quando você tem aparência, você não aparenta aquela idade que você tem. E aí ela chegou com muita dificuldade e se sentou. Se sentou e colocou um pouquinho, sabe quando você, essa aqui pensa que é a tua coxa, e você coloca o pé um pouquinho de lado assim? Aí eu olhei assim, todo inchado, e ela com muita dor naquele joelho. Eu fiquei pensando, quanta gente tem para eu cuidar? Quanta gente tá com um problema nas articulações por causa do glúten, por causa do consumo excessivo do glúten. Se essa pessoa parasse o glúten, ela não ia ter mais esse problema. Ia demorar um pouquinho, porque o corpo precisa eliminar tudo isso. Não é o mar do Rio de Janeiro que joga no outro dia, não. Todos os resíduos fora. O corpo, ele ia se autolimpar. E o corpo, ele nada mais pede que você pare. Porque só de você parar, ele limpa. Ele tem um sistema de autolimpeza fenomenal. Ele faz isso sozinho. Só de você tirar o produto, retirar o produto, ele já começa a se limpar. E aí eu comecei a olhar para ela e eu comecei a pensar, que triste. Ela não deve saber que é o glúten. Por falta de conhecimento, ela está sofrendo. E ela que poderia, ou talvez que vai viver mais 40 anos, ela vai viver com dor. E é isso que eu não quero para vocês. Eu quero que vocês vivam muito saudavelmente, daqui mais uns 30, 40 anos, eu quero estar correndo maratona. Não vou correr, talvez, igual alguém de 30, 40 anos, nem é a intenção. Só de eu estar correndo maratona já tá bom. Por que a gente não vai tirar esses lixos do corpo da gente, não é verdade? Se a gente tem isso como objetivo. Os obstáculos são muitos, a gente vai olhar para aquilo, as fomes, todas as fomes que a gente tem, a gente vai falar dessas fomes, sobretudo a do olho, a do olhar, a fome da visão, quando a gente olha, aquilo é apetitoso, aquilo é bonito. Como é que a gente não vai comer aquilo ali? Tô me castigando, mas quando a gente tem o conhecimento, a gente sabe que aquilo ali não é bom pra gente. Sobretudo para nós mulheres. Por quê? Porque nós temos um órgão muito grande, diferente dos homens, bem mais perto dos intestinos, que recebe todas essas impurezas e que está ali, que é o nosso útero, que está ali para fazer neném, para fazer vida e depois para criar o quê? Câncer. E se a gente puder eliminar isso daí da vida da gente, que é mais esse problema tóxico que traz para as células da gente toxicidade, que vai fazer com que elas inflamam e que elas começam a se reproduzir igual umas loucas, porque elas estão recebendo um plástico, porque essa proteína do glúten, ela é tipo um plástico, já falei para vocês, não sabe o que fazer com aquilo ali, vai criar um mioma, vai criar isso, aquilo outro, células que começam a multiplicar, dali a pouco nós estamos o quê? Com câncer ali dentro e a gente não sabe de onde que veio. Mas antes disso, a Lucinete viu. Você veio aqui, ela olhou assim e falou, opa, esse problema aí não é só de pele não, esse problema aí tá mais lá no fundo. E juntas a gente pode chegar lá. Então, fica a dica para você. Hoje foi o nosso papo de moça para moça, de moçoila para moçoila. Eu gostaria muito de saber se você está interessado em largar o glúten, por que você não larga o glúten, se você tem mais perguntas, se alguma coisa que eu disse você não entendeu, você precisa que eu esclareça. Se você simplesmente quer mandar uma chuva de amor para mim, pode mandar também, tá bom? Deixa teus comentários aqui embaixo para mim no vídeo e eu vou ficar muito, muito, muito feliz em ser estimulada para poder responder isso para você. E eu vou responder com maior amor, o maior carinho. Daqui lá você se dá colo, você se dá mimo, você se cuida e você se ama. Beijos para você. Você fique direitinho, tá? E o beijo de hoje eu vou mandar para você. Filha! Beijos pra você, filha! E você arrebenta na nutrição e é nóis! A tua tia tá tão contente, filha. Beijos! Fiquem bem!